É onde Remo, Fluminense, Santos e Atlético Paranaense podem chegar na Série A. Quantos pontos eles precisam fazer, de quais times eles precisam ganhar. A gente vai detalhar a tabela da Série A de cada um desses 4 times agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo. Esse vídeo aqui, cara, é um vídeo de estudo, não corre não, não sai não, a gente vai estudar a tabela do seu time. É o início desse quadro aqui no canal, a gente vai fazer de todos os times da Série A, faltam 15 dias para a Série A começar e a gente vai começar estudando a tabela do Remo, do Atlético Paranaense, do Santos e do Fluminense. Antes de mais nada, se inscreve aqui no canal e comenta qual outro time, qual o próximo time você quer que eu faça o vídeo. Eu vou fazer de todos, mas já comenta qual é o que você quer que eu faça depois. Eu já vou, cara, vai ser autoexplicativo, mas quem já viu o vídeo, comenta aqui embaixo quem já viu esse vídeo em que eu falo da tabela de todos os times, quem tem a tabela mais difícil, quem tem a tabela mais fácil. Só que agora eu vou projetar a tabela de cada um dos times, começando por Santos, Remo, Fluminense e Atlético Paranaense, tá? Então Atlético Paranaense e Fluminense, esses são os times que eu vou detalhar. Vamos começar pelo Santos, meus camaradas. Olha só, o que eu fiz aqui? Eu botei a tabela inteira do Santos, primeiro turno e segundo turno também, tá tudo aqui, você vai ver todos os jogos. Como é que eu fiz as contas, cara? O Santos, pra mim, é um time azul. O que significa time azul? Ele é um time ali, ó, a primeira prateleira, de acordo com quem viu esse vídeo. Quem não viu, eu vou deixar aqui no card para você entender melhor. Mas quem tem a cor vermelha são os times de primeira prateleira, brigam por título. Então, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, tá? Quem tem aqui essa cor laranja são os times ali de segunda prateleira, Atlético Mineiro, Botafogo e Fluminense. Nesse momento, tá? Pode ser que isso mude ao longo do campeonato e vai mudar, com certeza. Terceira prateleira, Bahia, Corinthians, Grêmio e Vasco da Gama, os times amarelos. Aí a quarta prateleira são os times azuis, a galera que pode pegar uma pré-Libertadores, pode pegar a Sul-Americana, ou se for mal, pode até brigar contra o rebaixamento. E são os times azuis. E a quinta prateleira, Bragantino e Chapecoense, os times ali que estão pior nesse início de ano, mas pode ser que subam de prateleira. Então são essas as 5 prateleiras aí do futebol brasileiro, e eu coloquei o Santos na quarta prateleira. A pontuação alvo de um time de quarta prateleira é sul-americana, tá? Eu coloquei a pontuação alvo do Santos 48 pontos, ele escapa do rebaixamento tranquilo e pega a sul-americana. Para você chegar a 48 pontos, você precisa de ter 42% de aproveitamento ao longo da competição. O que significa isso aqui? Bloco de pontos, bloco de jogos. Eu dividi as 38 rodadas em blocos de 6 jogos. Tá vendo aqui, ó? Esse é um bloco, esse é outro bloco. Eu vou fazer isso com todos os times. Blocos de 6 jogos. Sobraram 2 jogos que eu chamei de jogos extras. São esses aqui, ó. Os últimos jogos de cada turno. São jogos extras, tá? Então o Santos precisa fazer 8 pontos a cada 6 jogos. Então vamos projetar o que ele precisa fazer. No primeiro bloco, ele começa enfrentando a Chapecoense fora de casa. Precisa vencer. Contra o São Paulo, como é clássico, eu coloquei empate. Atlético Paranaense fora de casa, jogo difícil, eu coloquei derrota. Tem que vencer o Vasco em casa. Precisa empatar com o Mirassol fora e empatar com o Corinthians. Então, esse primeiro turno do Santos, né, o primeiro bloco, ele consegue fazer 9 pontos. Eu projetei 9 pontos. Não botei nada absurdo aqui. 9 pontos, ele supera em 1 ponto a nossa meta, tá? No segundo bloco, ele enfrenta Inter em casa, tem que vencer. Remo em casa, tem que vencer. Enfrenta o Flamengo fora, o Cruzeiro fora. Botei ele perdendo os dois. Empatando com o Galo em casa e vencendo o Fluminense em casa. Então, nesse bloco dos 6 jogos, esse é o bloco em que o Santos tem que fazer muito ponto no primeiro turno, tá? Porque ele vai ter ali 4 jogos em casa dos 6. Então, o Santos, eu botei perdendo os jogos fora de casa, vencendo o Inter, Remo, empatando com o Galo e vencendo o Fluminense. Eu projetei 10 pontos o Santos fazendo aqui nesse momento. Já esse terceiro bloco e último do primeiro turno enfrenta Bahia e Palmeiras fora, botei perdendo os dois. Bragantino e Curitiba em casa, tem que vencer os dois. Grêmio fora pode perder e Vitória em casa tem que vencer. Então são 9 pontos, então ele supera ali em 1 ponto também a sua projeção. O Santos, eu tinha projetado 24 pontos para o primeiro turno, só que dá para conquistar aqui 28 pontos, beleza? E esse jogo aqui é o jogo extra, tá? Se precisar de ponto na reta final,
esse jogo aqui não tá entrando na conta, tá? Por isso que eu botei a cor amarela, não entra na conta. O que vier aqui é lucro, o ideal é não depender desses jogos, tá? Pulando agora pro segundo turno, cara. Segundo turno é mais difícil pro Santos, tá? Se o primeiro turno ele era mais fácil, ou seja, o Santos precisa pontuar muito no primeiro turno, porque ele vai jogar mais jogos fora de casa no segundo. Então, começa o segundo turno em casa com a Chape, tem que vencer. Botei que pode perder o clássico pro São Paulo no Morumbi, pode empatar com o Atlético Paranaense em casa, pode perder do Vasco, mas tem que vencer o Mirassol e empatar com o Corinthians fora de casa, assim atinge os 8 pontos da nossa projeção. Esse aqui é o quadrante mais difícil de todos, tá? Na competição, tá? Esse aqui é o nosso quarto bloco de jogos, porque se naquele segundo bloco de jogos o Santos jogava 4 em casa, nesse ele joga 4 fora de casa, e os times que ele enfrenta em casa simplesmente são Cruzeiro e Flamengo. Então, são 6 jogos muito difíceis, eu projetei o Santos fazendo apenas 4 pontos. Botei o Santos vai ter que vencer o Remo fora de casa e ter que empatar com o Internacional no Beira-Rio, porque Cruzeiro em casa eu projeto derrota, Flamengo em casa eu projeto derrota, Atlético Mineiro e Fluminense eu também projetei derrota. Então 4 pontos nesse bloco pro Santos, que é um bloco muito difícil, é o bloco que pode afundar o Santos na tabela. Então tem que ter muita atenção. E aqui o último bloco, né, o nosso 6º bloco, o Santos também é difícil, tá? Pega o Bahia em casa, pega o Palmeiras em casa, o Bragantino fora, o Coxa fora, o Grêmio em casa e o Vitória fora. Então eu botei ele vencendo Bahia em casa e Grêmio em casa, empatando com o Bragantino fora. Projetei 7 pontos e aí fica aqui o jogo extra com o Botafogo. Eu projetei 47 pontos pro Santos. Lembra que o nosso alvo eram 48 pontos? Sobraram 6 pontos extras, que são jogos contra o Botafogo, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. Ou seja, se o Santos seguir a minha projeção, tá? Ele faz 47 pontos e aí pode chegar a 53 caso vença o Botafogo 2 vezes, ou pode chegar a 49 se empatar 2 vezes, ou pode chegar a 48 se empatar 1. O fato é que precisa de pelo menos um pontinho ali para atingir a meta que eu estabeleci para o Santos de 48 pontos no campeonato e classificação para a Sul-Americana. Isso aqui é uma projeção para o Santos ter tranquilidade. Vamos pular agora pro Fluminense. O Fluminense já é um time de segunda prateleira, né? Então, o Fluminense, o objetivo dele é conquistar uma vaga na Libertadores e para isso ele precisa ficar entre os 5 primeiros colocados, tá? Então tem que ter um aproveitamento de 56%, ou seja, tem que fazer 10 pontos a cada bloco, tá? Primeiro bloco do Fluminense, ele enfrenta o Grêmio em casa, tem que vencer. Bahia fora pode perder, Botafogo como é clássico, mesmo sendo no Maracanã, botei empate. Palmeiras fora é derrota, tem que vencer o Remo em Belém e tem que vencer o Atlético Paranaense em casa para conquistar os 10 pontos desse primeiro bloco, tá? É difícil a vida de quem briga lá no alto, né? Tem que vencer jogos muito difíceis. Empate com o Vasco, porque é clássico, tem que vencer Atlético Mineiro e Corinthians dentro do Maracanã. E aí eu botei empatando com o Coxa no Couto, um jogo dificílimo, empatando com o Flamengo no Maracanã, empatando com o Santos na Vila, chega também aos 10 pontos projetados. O terceiro bloco do Fluminense, ele enfrenta a Chapecoense em casa, Vitória em casa, São Paulo em casa, tem que vencer os 3. Botei perdendo do Inter no Beira-Rio, perdendo do Cruzeiro no Mineirão e empatando com o Mirassol, tá? Então assim o Fluminense chega também aos 10 pontos e o jogo extra é contra o Bragantino. Mas se seguir a projeção, ele faz os 30 pontos recomendados para esse primeiro turno, tá? E aí tem essa pontuação extra com o Bragantino. Ele tem que vencer para chegar na metade da pontuação alvo, né? Mas tem essa pontuação extra aí contra o Bragantino. No segundo turno, primeiro bloco ali, ele enfrenta Grêmio fora de casa, Bahia em casa. E aí, cara, eu botei derrota só pro Grêmio nesse bloco, tá? Empatar com o Botafogo, não pode perder do Palmeiras em casa, tem que vencer o Remo de novo e tem que empatar na Arena da Baixada com o Atlético, e ainda assim o Fluminense fica com apenas 9 pontos. Esse bloco é o bloco mais difícil do ano do Fluminense, tá? Porque ele pega Palmeiras, ele pega Botafogo, ele pega Grêmio fora de casa, ele pega Remo, Atlético Paranaense na Arena, então é um bloco muito difícil pro Fluminense, esse é o mais difícil, tá? Depois ele pega o Vasco em casa, botei empatando, é clássico, e aí botei perdendo para Atlético no Mineirão e Corinthians em São Paulo. Tem que vencer o Coxa no Maracanã, tem que empatar com o Flamengo de novo e tem que vencer o Santos no Maracanã e ainda assim fica apenas com 8 pontos, tá? Onde o Fluminense pode conquistar esses 2 pontos que faltam, no clássico contra o Vasco, acredito eu, tá? Que é ele vencendo o Vasco, mas eu vou projetar 8 pontos, tá? Porque o último bloco do Fluminense é o mais fácil de todo o campeonato, tá? O último bloco ele pega a Chapecoense fora, tem que vencer. Inter em casa, tem que vencer. Botei empatando com Vitória no Barradão,
podendo perder para o São Paulo no Morumbi, e tem que vencer Mirassol e Cruzeiro dentro da sua casa, que assim o Fluminense chega a 13 pontos. E dessa forma, eu projetei 50 pontos para o Fluminense, tá? Projetei 50 pontos para o Fluminense, lembrando que o nosso alvo eram 64 pontos, né? Na verdade eu projetei 50 pontos, não, tá errado aquela conta ali, né? Porque se a gente for fazer aqui, ó, 30 pontos aqui, depois ele chega com 43 pontos aqui, e aqui vai para 52, eu projetei 60 pontos pro Fluminense, né? Projetei 60 pontos pro Fluminense, mas a nossa pontuação alvo era de 64 pontos. O que isso significa? Fluminense vai ter que vencer um dos jogos contra o Bragantino e pelo menos empatar o outro para chegar nos 64 pontos. Então o Fluminense vai precisar desses 6 pontos extras aqui, se quiser ficar entre os 5 primeiros colocados do Brasileirão. Essa é a conta do Fluminense. A gente vai acompanhar isso ao longo do campeonato. Cada vez que acabar, tá, um bloco de 6 rodadas, eu vou trazer aqui como cada time está. Então se inscreve no canal. Vamos passar agora pro Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um time de 4ª prateleira nesse momento. Botei projetando 48 pontos, assim como o Santos. Então, tem que fazer 8 pontos a cada 6 jogos, a cada bloco. Então, vamos lá. Vamos achar esses 8 pontos a cada bloco, ver se é possível, né? O Atlético Paranaense estreia contra o Inter, botei derrota. Tem que vencer Corinthians e Santos dentro da arena. Nesse bloco é muito importante. Botei empatando com o Bragantino fora de casa e empatando com o Botafogo em casa. E pode perder para o Fluminense fora de casa, tá? Assim fica com os 8 pontos. O segundo bloco aqui é bem difícil do Atlético, tá? Porque ele pega Cruzeiro, um dos candidatos ao título, pega Clássico com o Coxa, pega o Bahia fora de casa, pega o Atlético Mineiro fora de casa e pega o Palmeiras fora de casa. Então eu projetei ele vencendo apenas a Chapecoense em casa, mas empatando com o Cruzeiro, Curitiba e Bahia. Muito desafiador. Esses 3 empates são 3 empates bem difíceis e ainda assim o Furacão fica ali com 6 pontos. Esse é o bloco mais difícil de todo o campeonato para o Atlético Paranaense. Então você, torcedor rubro-negro, fique esperto da 7ª até a 12ª rodada. Se der ruim aqui, não vai criticar muito seu time não, é porque os adversários são muito difíceis. Mas tem Cruzeiro, tem Coxa, tem Bahia, meu Deus, Palmeiras, esse bloco é muito difícil. Terceiro bloco é o mais fácil. Então ele pega Vitória, Grêmio, aí depois ele visita o Vasco e recebe o Flamengo. Eu botei perdendo para os 2 cariocas, tá? O Vasco por ser fora de casa e o Flamengo por ser time de primeira prateleira. Mas Vitória e Grêmio tem que vencer na arena, não pode perder para o Remo em Belém e tem que vencer o Mirassol na arena. Assim são 10 pontos e o Atlético recupera os 2 pontos que não havia conseguido aqui, né? Nossa projeção tinha que bater 8, mas aqui ele bateu 10. Então o Atlético consegue fechar ali o primeiro turno com os 24 pontos e tem um jogo extra contra o São Paulo, beleza? Agora pro segundo turno, vamos lá. Inter em casa, aí vai ter que vencer. Corinthians fora pode perder, não pode perder do Santos. Tem que vencer o Bragantino, pode perder do Botafogo. E o empate com o Fluminense não é uma crise não, porque bate os 8 pontos, tá? Bate os 8 pontos necessários, beleza? Então, projeções plausíveis aqui. Depois ele pega o Cruzeiro fora de casa, naquele que era o bloco mais difícil no primeiro turno. Aqui fica um pouco mais tranquilo, porque muitos dos jogos fora agora são em casa. Pode perder do Cruzeiro no Mineirão, empata o Atletiba no Couto, aí tem que vencer Bahia, Atlético Mineiro e Chape dentro da sua casa, esses dois, e a Chape na Arena Condá, tem que vencer. E pode perder do Palmeiras em casa, que mesmo assim bate 10 pontos na nossa projeção, beleza? 2 pontos acima do que a gente precisa. No último bloco, cara, pega Vitória fora de casa, então tem que empatar. Grêmio fora de casa, já começa com 2 jogos fora de casa e pode perder do Grêmio, tem que vencer o Vasco, pode perder do Flamengo, não é uma crise, tem que vencer o Remo em casa e tem que empatar com o Mirassol fora, que assim bate os 8 pontos. E cara, sem os jogos extras, eu projetei o Atlético Paranaense batendo 50 pontos. Ou seja, ele superou aqueles 48 pontos que a gente precisava e ainda tem os 6 pontos extras dos jogos extras contra o São Paulo, né? No fim dos 2 turnos. Então, projetando, vamos lá, vencer o São Paulo em casa e perder fora, o Atlético fecharia o campeonato com 53 pontos, seguindo a minha planilha. Pode fechar com 56 pontos, né? Seguindo, vencendo fora de casa o São Paulo e depois vencendo em casa. Então, mesmo que ele perca os 2 jogos extras, ele chega na sua meta de 50 pontos, bate com certeza com 50 pontos ali a primeira página do Campeonato Brasileiro. E para fechar agora, vamos falar do Remo, meu camarada. O Remo é um time também de 4ª prateleira e a pontuação alvo do Remo eu botei 45 pontos. Botei que a pontuação alvo do Remo, primeiramente, é
se livrar do rebaixamento, bater os 45 pontos. Então, ele precisa de 40% de aproveitamento a cada 6 jogos. Botei que ele precisa fazer de 7 a 8 pontos por bloco de 6 jogos. Então, não é uma crise se o Remo não bater os 8 pontos. 7 pontos pode ser o suficiente. Então, vamos lá. O primeiro bloco, ele enfrenta, já estreia contra o Vitória no Barradão e tem que empatar, não pode perder porque já é um confronto direto. Remo e Mirassol em Belém tem que vencer. Atlético Mineiro pode perder. Inter em casa tem que vencer. Fluminense em casa pode até empatar. Não é uma crise absurda. E Curitiba fora pode perder. Assim ele bate os 8 pontos necessários, tá? Caso ele perca pro Vitória ou perca pro Fluminense, ele ainda bate 7 pontos, que também é o suficiente. Mas ele já bateu os 8 pontos aqui no primeiro turno. Como é um jogo em casa contra um time difícil que é o Fluminense e um jogo fora contra o rival direto, eu botei o Remo empatando os dois, mas tem que vencer de Inter e Mirassol. Beleza? O segundo bloco do Remo é pedreira, tá? Já começa contra o Flamengo no Maracanã, enfrenta o Bahia em casa. Apesar do Bahia ser um time ali de terceira prateleira, o Remo tem que vencer. O Bahia fora de casa na última temporada foi um dos piores visitantes. O Remo tem que fazer valer a sua força dentro de Belém. Tem que vencer, seja no Mangueirão ou no Baianão. Tem que vencer o Bahia. Visita Santos e Grêmio. Pode perder esses jogos, Flamengo, Santos e Grêmio, mas tem que vencer o Vasco em Belém. E não pode perder do Bragantino em Bragança Paulista. Assim o Remo bate os 7 pontos necessários. Vencer 2 jogos e empatar 1. Esse é o necessário, tá? O terceiro bloco do Remo também é pedreira máxima. Talvez seja o bloco mais difícil do campeonato, tá? Só não é mais difícil do que o último, porque o último esses times vão ser fora de casa. Mas ele pega Cruzeiro em Belém, Botafogo no Rio e o Palmeiras em Belém. Então botei ele perdendo esses 3 jogos de início. Mas depois o Remo pega Chapecoense, confronto direto fora de casa, vai ter que vencer. Pega o Atlético Paranaense em casa, vai ter que vencer. E pega o São Paulo em casa, pode empatar, tá? Faz 7 pontos e é o suficiente para nossa conta. E o jogo extra é contra o Corinthians no primeiro turno lá em São Paulo. Chegando aqui para o segundo turno, o quarto bloco do Remo, né? Ele vai pegar o Vitória, tá? Então tem que vencer esse confronto direto em Belém. Mirassol fora, não pode perder. O Atlético Mineiro em casa, pode empatar. Botei perdendo de Inter e Fluminense fora de casa, jogos difíceis, e tem que vencer o Coxa em casa. Assim ele chega na projeção de 8 pontos nesse quarto bloco, tá? O quinto bloco, eu falei pra vocês, é difícil. Pega o Flamengo em casa, então pode perder. O Bahia fora. Se o Bahia era um péssimo visitante, ele é um excelente mandante. Então pode perder esse jogo. Tem que vencer o Santos. Empate com o Grêmio, empate com o Vasco no Rio. Talvez esse seja a projeção mais difícil desse quadrante aqui. E tem que vencer o Bragantino em casa. Assim ele chega a 8 pontos nesse quinto bloco. E o último e mais difícil bloco da vida do Remo é Cruzeiro no Mineirão. Cara, pode perder. Mas olha isso aqui. Tem que vencer o Botafogo em Belém. Tem que vencer o Botafogo em Belém. Pode perder do Palmeiras, tem que vencer a Chape, pode perder do Atlético Paranaense na Arena da Baixada e tem que empatar com São Paulo. Então essa projeção aqui, vencer do Botafogo e empatar com São Paulo, é a parte mais difícil, né? Mas ainda assim ele fecha com 7 pontos. O que a gente somou aqui? A gente chegou aos 45 pontos necessários para se salvar do rebaixamento. Beleza, mas esse último quadrante aqui é o que eu quero mais focar, tá? Que é o seguinte... Se ele perde do Botafogo e perde do São Paulo, ele fecha com 42 pontos, tá? A nossa projeção. Ele não atinge a nossa projeção, né? Porque a projeção é vencer o Botafogo e empatar com o São Paulo. Mas se ele perde do Botafogo e perde do São Paulo, tira 4 pontos ali da nossa conta e o Remo baixa para 41 pontos aqui. Mas tem ainda os jogos extras contra o Corinthians. Tem 6 pontos contra o Corinthians. Nesse caso, vai precisar vencer um jogo contra o Corinthians e empatar outro. Mas se fizer a nossa projeção, tá? Se atingir a nossa projeção a cada bloco de jogos, o Remo bate 45 pontos, se livra do rebaixamento e usa esses 6 pontos contra o Corinthians para buscar uma possível vaga na Sul-Americana, tá? Então, essa é a projeção de cada um desses 4 times. Eu vou fazer de outros times ao longo dessa semana, então se inscreve no canal, comenta qual o próximo time você quer. E se você acha plausível o que eu coloquei aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, hein, meu camarada. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!